Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo que envolve limites laterais. Verificar a existência do limite de uma função quando x tende a 2, onde a função f de x é dada por 3x² menos 5 se o x for menor que 2 e 5x menos 2 se o x for maior ou igual a 2. Bem, como é que nós fazemos isso? Antes vamos recordar o que é uma condição de existência de um limite. Lembra que o limite de uma função existe se obedecer a seguinte regra, né? Tá? Existe e é único o limite de uma função f de x quando x tende a um número a, se o limite desta função f de x quando x tende a A pela direita for igual ao limite desta função f de x quando x tende a A pela esquerda e vai ser igual a L. Nessas condições você pode afirmar que o limite da função f de x é L. Somente os limites laterais pela direita e pela esquerda forem iguais a L. Então vamos começar a calcular aí os limites, né? Vamos calcular primeiro o limite quando x tende a 2 pelo lado direito. Lembra, quando x tende a 2 pelo lado direito, x é maior que 2. Se o x é maior que 2, a sua função é o 5x menos 2. Lembra que sua função é definida em partes, né? Uma função quadrática se o x for menor que 2. Uma função linear se o x for maior que 2. Então o limite dessa função f de x quando o x tende a 2 pela direita, o valor de x está do lado direito do número 2, se ele é maior que 2, é o limite da função f de x, que é uma função linear. 5x menos 2, quando x tende a 2 pelo lado direito. Como é uma função simples, basta substituir o valor de x. 5 vezes 2 menos 2. 5 vezes 2, 10, menos 2, que é igual a 8. Então, o limite desta função f de x, quando x tende a 2 pelo lado direito, é 8. Bem, agora vamos verificar o limite dessa função f de x, quando x tende a 2 pelo lado esquerdo. Perceba que se o x está do lado esquerdo, o x é menor que 2. Se o x é menor que 2, a função f de x é essa função quadrática. Então, o limite desta função vai ser o limite da função quadrática 3x² menos 5, quando x tende a 2 pelo lado esquerdo, que vai ser igual a... Bem, novamente, é uma função simples, né? Não é uma função contínua, basta substituir o valor de 2. Então, 3 vezes 2 ao quadrado, menos 5. 2 ao quadrado é 4, vezes 3, 12. 12, menos 5. 12 menos 5 é 7. Tá? Então, perceba que o limite da função f de x, quando x tende a 2 pela direita, 8, é diferente do limite da função quando x tende a 2 pela esquerda, que é 7, tá? Então, qual é a conclusão que você tira, né? Se os limites laterais são diferentes, então não existe o limite desta função f de x quando x tende a 2. Não existe no sentido que o valor do limite da função é um valor único. Quando x tende a 2 pela direita, o limite é 8. Quando x tende a 2 pela esquerda, o limite é 7. Qual valor é o limite da função? Não tem, não é único, né? Não é um único valor. Então não existe o limite da função quando x tende a 2. Existem os laterais, o limite da função não, tá? Espero que tenha entendido a resolução. Goste do exercício, curta o canal, se inscreva, tem um botãozinho de inscrição aqui, tá? E colabore com o trabalho divulgando.